Vamos orar pelo pastor Família, estenda suas mãos para ele. Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, porque o pastor Família tem sido uma bênção aqui. Ontem ele foi uma bênção para os jovens e pela manhã também foi uma bênção, Deus. Eu tenho certeza que o Teu Santo Espírito usará ele novamente nessa noite, Senhor. Que nós possamos estar com o coração aberto para a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, ontem nós estivemos falando sobre o jovem que teve um encontro com Jesus, mas não se encontrou com Jesus, que é o encontro do jovem rico, que ele rejeitou o convite de Jesus porque amava muito as riquezas. Jesus faz um convite contundente para aquele jovem, e o jovem então rejeita aquele convite de seguir a Jesus. Hoje pela manhã nós falamos sobre contentamento, baseado na perícope de Paulo aos Filipenses, da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, do verso 10 ao verso 14. E como nós temos trabalhado, sermos uma igreja de relacionamento, e esta igreja também tem esta proposta de sermos uma igreja que viva de fato a comunhão e este relacionamento e definitivamente o amor ao próximo, dentro de uma perspectiva bíblica ligada àquilo que Jesus tem como proposta, o reino de Deus. Eu gostaria de pensar com os irmãos essa noite sobre a parábola do bom samaritano, que para nós que somos de uma igreja que pensa vivermos relacionamento, é uma parábola que tem como cerne o amor ao próximo, a misericórdia, a compaixão e o estender as mãos. Há uma característica na igreja primitiva que eu gosto muito. E na primeira igreja, o texto bíblico diz, em Atos capítulo 2, que aquela igreja era uma comunidade. Comunidade é onde todos têm tudo em comum, ou tudo é comum a todos. A outra característica que eu gosto muito na igreja primitiva é que a palavra diz que em cada alma havia temor. É interessante que em cada alma havia temor, porque o texto diz que havia temor em todos aqueles que eram pertencentes àquela igreja. Não era somente uma parte, mas em todos. E eu peço que Deus esteja falando profundamente aos nossos corações, através da parábola do bom samaritano. Lucas, Evangelho de Jesus, segundo a narrativa de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, do verso 25 ao verso 37. Lucas, capítulo 10, do verso 25, e nós estaremos fazendo a leitura até o verso 37. Eu estarei me utilizando, queridos, da versão NVI, e peço a compreensão dos irmãos se a sua versão é um pouco diferente da minha. A palavra do Senhor diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo.
Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve compaixão dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém? Pois bem, queridos, esta parábola talvez seja uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. Me lembro que da minha infância havia no SBT os desenhos bíblicos. Quem aqui lembra dos desenhos bíblicos no SBT? Levanta a mão só para me ver. Tem um pessoal aí que lembra, né? E eu me lembro desse episódio da parábola do bom samaritano. E isso já faz muito tempo atrás, queridos. Você que levantou a mão aí já está junto do meu time aí, né? Já passamos dos 30, estamos chegando nos 40 e a vida vai seguindo. Queridos, esta parábola, como eu disse, ela tem como cerne o amor que nós devemos demandar ou desprender para com o nosso próximo. Jesus, ele está falando aqui, e parábolas, é bom que nós entendamos que parábolas são histórias metafóricas, ou seja, simbólicas, que nos mostram uma realidade espiritual. Então Jesus se utilizava das parábolas para falar aos seus ouvintes, para trazer um significado espiritual dentro de uma história. Jesus então ele fala nesta parábola algo que era de alcance dos seus ouvintes. Jesus ele vai falar de um caminho em que todos daquela região conheciam. A distância de Jerusalém a Jericó era cerca de 27 quilômetros. Porém, era uma distância razoavelmente pequena, mas um caminho muito sinuoso, de uma elevação de mais ou menos 1.200 metros. Isso significa dizer que este caminho era um caminho montanhoso, rochoso, com muitas pedras e curvas. Um ambiente propício para que houvesse muitos assaltantes, ladrões. E dificilmente uma pessoa que era assaltada naquela região, ela conseguia escapar, porque a condição geográfica daquele local fazia com que os assaltantes, após espancarem as pessoas e roubarem, eles tinham uma condição de se esconderem melhor. Quando saía vivo de uma situação como essa, era por intervenção de Deus. Geralmente, eles morriam. Então, queridos, Jesus ele fala aos seus ouvintes algo
alcançável. Os ouvintes entendiam. Eles percebiam o que Jesus estava falando, porque era conhecida a região. Um outro aspecto que eu acho interessante nessa parábola e que nós precisamos entendê-la, é que Jesus aqui ele vai se utilizar de 3 figuras, com exceção do homem que ficou quase morto, daquele que fora roubado. Jesus ele vai falar de 3 figuras nessa parábola: um sacerdote, um levita e um samaritano. Havia entre o povo judeu e o povo de Samaria um cisma, uma guerra histórica, que veio desde quando o povo de Israel retornou para a terra, depois do cativeiro babilônico e do cativeiro assírio. Este povo samaritano era desprezado pelo povo judeu, porque os samaritanos eram considerados pelo povo judeu como mestiços. Não eram judeus autênticos. Era uma raça misturada. E havia então uma guerra, um cisma, por questões de tradição e por questões religiosas. E o que eu acho interessante é que Jesus está falando a um religioso, a um perito da lei, a um homem que entendia das Escrituras. E Jesus então, ele conta a parábola, e à medida que ele vai contando a parábola, ele vai mostrando o caminho em que cada personagem trilhou. Queridos, a parábola diz que o sacerdote, que havia já prestado culto a Deus, porque os sacerdotes em Israel, eles cumpriam uma escala, o sacerdote tinha cumprido então a sua escala, e agora ele estava retornando do culto. E o texto diz que havia na estrada um homem que estava quase morto, porque foi covardemente roubado. Levaram tudo daquele homem, e aquele homem agora estava jogado na estrada. E eu fico imaginando, queridos, o coração daquele homem, daquele que fora roubado, ao perceber o sacerdote, porque o sacerdote, você conseguia identificar quem era o sacerdote. O sacerdote não andava com roupas normais, eles tinham roupas especiais. E o coração daquele homem meio morto enxerga o sacerdote, e eu penso que o coração daquele homem se enche de esperança. Está vindo ali um homem de Deus, está vindo ali um homem que vai ser capaz de me socorrer. E o texto diz que aquele homem, ele passa de largo. O coração cheio de esperança, talvez, daquele homem, enche agora de desespero, se enche de desespero e desesperança. Mas o coração se enche de esperança de novo, vem o levita. Agora é o levita que prestou serviço no culto, homem de Deus, religioso. O coração daquele homem deve ter se enchido de esperança. Agora vai, agora eu vou sair dessa situação. Deus enviou socorro. E o texto diz que também aquele levita que estava vindo do culto, presta atenção, vindo do culto, religioso, passou de largo. Aí Jesus agora sentencia, Jesus agora mexe com o orgulho judeu. O perito da lei não estava talvez preparado para ouvir aquilo que Jesus disse a ele, a resposta que Jesus deu a ele. É interessante que esta parábola, ela é narrada por Jesus para responder uma pergunta. A pergunta é a seguinte: quem é o meu próximo?
E Jesus agora ele usa a figura daquele que era inimigo do povo judeu. Jesus agora usa a figura do samaritano para mostrar que aquele samaritano agiu diferente do sacerdote judeu e do levita judeu. Jesus agora ele mostra que aquele samaritano é o que agiu com misericórdia. Imagine o coração daquele perito, queridos, que fez a pergunta a Jesus, como que o coração daquele homem ficou? Ele teve que dizer no final do texto, engasgado, quando Jesus faz a pergunta: quem agiu de misericórdia? O sacerdote judeu, o levita judeu ou o samaritano? E aquele homem meio que engasgado, foi o samaritano. Foi o samaritano. Queridos, Jesus ele introduz a figura do samaritano para mexer com o orgulho, sobretudo dos religiosos, que sabiam tudo de religião, mas que não conheciam o que era amor e misericórdia. A igreja de Jesus, queridos, ela é caracterizada por dois fundamentos primordiais: amor e misericórdia. Se estamos aqui é porque Ele nos amou. Se estamos aqui é porque um dia Ele agiu de misericórdia para conosco. Uma igreja que se diz igreja de Jesus, ela deve ter como característica principal o amor. Os discípulos de Jesus, eles são caracterizados porque eles amam. Os discípulos de Jesus, eles não são caracterizados porque são assíduos a todos os cultos, embora isso seja de extrema importância. Os discípulos de Jesus, eles não são caracterizados porque andam com Bíblia debaixo do braço. Os discípulos de Jesus, eles são caracterizados porque há neles o amor, a compaixão, a misericórdia. E se de alguma sorte Deus é visto através das nossas vidas, queridos, é através dessas características. Deus, ele é percebido no mundo através da sua igreja, quando a sua igreja pratica amor e misericórdia. O propósito, como eu disse, desta parábola é nos mostrar que precisamos amar e que precisamos ser misericordiosos. E também para responder uma pergunta: quem é o meu próximo? E aí nós poderíamos então trazer, para ter significado para nós, quem é para nós o nosso próximo? Quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo? Esse próximo, na maioria das vezes, talvez ele não faça parte do seu círculo familiar ou do seu grupo de amigos. Frequentemente o próximo pode ser um estranho, ou até mesmo alguém que em um dado momento, não por culpa sua, mas por uma situação de vida, essa pessoa se tornou um inimigo. O samaritano, ou o bom samaritano, agiu de misericórdia com alguém que o considerava como inimigo. A medida, queridos, do amor de Deus, e que nós precisamos procurar viver, ela é altíssima. O padrão de Deus é muito elevado, queridos.
A palavra de Deus diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Agora pense, como que nós, seres finitos, imperfeitos, podemos imitar a Deus, sendo Deus perfeito? Essa resposta nós encontramos na pessoa de Jesus, quando nós procuramos imitar a Jesus. E como Jesus agia? Quais eram os princípios e valores estabelecidos por Jesus com relação ao amor e à misericórdia? O que Jesus nos ensinou? Jesus ele vai nos dizer: se vocês amam aqueles que vos amam, vocês não fazem nada demais. Jesus ele vai dizer: até os incrédulos fazem isso. Aí Jesus coloca a medida. Qual é a medida? Amem os seus inimigos. Perdoe aqueles que vos ofendem. Ore por aqueles que vos perseguem. É fácil? Não é. É uma medida elevada? É. Mas é a medida em que os discípulos de Jesus devem viver. O que nós podemos, queridos, e eu citei aqui em alguns pontos, aplicarmos para as nossas práticas e que nós aprendemos nesta parábola? Após lê-la, entendê-la, como que nós podemos aplicar alguns princípios e valores para os nossos corações através dessa parábola? Primeiro, nós precisamos agir com misericórdia e sermos compassivos. Agir de compaixão. A palavra misericórdia, queridos, ela tem na sua raiz duas ideias: miser, que vem de miséria, e córdia, que vem de coração. O significado mais objetivo para a palavra misericórdia é agir com compaixão, entendendo a miséria em que o outro se encontra. O que é ser misericordioso? Ser misericordioso é quando nós agimos com compaixão, considerando a miséria do outro. Aquele samaritano estava descendo, e de repente ele contempla a miséria em que aquele homem se encontrava, quase morto. E ele então age de íntima compaixão. Algo que vinha do coração, miser, de miséria, e córdia, do coração, uma íntima compaixão, algo que vinha de dentro para fora, e que levou aquele homem a tomar uma atitude em relação ao seu próximo. Quando agimos de misericórdia, nós consideramos que o outro tem necessidade, que o próximo tem necessidade, seja ela qual for, em qual esfera for, seja física, seja espiritual, seja na alma, seja emocional, e nós então agimos com misericórdia. Quando somos misericordiosos, queridos, nós nos aproximamos de uma característica, de uma qualidade que há em Deus. E agora nós estamos transmitindo para as pessoas que o nosso Deus é um Deus misericordioso quando nós agimos com misericórdia. As pessoas enxergam, queridos, Deus em nós quando nós colocamos em prática os atributos que Deus permitiu se comunicar a todos nós, como amor e misericórdia. Eu sou misericordioso. Qual é a visão que as pessoas vão ter do Deus que eu sirvo? Este serve a um Deus misericordioso. Este serve a um Deus misericordioso. A parábola nos ensina a sermos misericordiosos. Mover-se de íntima compaixão é ter amor despertado, é se aproximar de uma característica que existe em Deus, e que nós podemos, pela sua misericórdia, colocarmos em prática. O que também nós aprendemos e podemos fazer, realizar, praticar,
Nós podemos doar daquilo que consideramos nosso. Eu estive dizendo, não sei se ontem ou hoje, parece que hoje, que nós estamos vivendo um tempo em que o humanismo tem tomado conta do coração das pessoas. O que é o humanismo? O humanismo é a ideia do homem no centro. O homem no centro das coisas, o homem no centro das atenções. E a proposta do Evangelho do Reino, ela é oposta a isso. Nós acabamos de cantar a proposta, que ele cresça e que nós venhamos a diminuir. Jesus deve ser o centro de todas as coisas. E não o nosso ego, e não o nosso eu, e não o homem. E por vezes, queridos, nós consideramos que aquilo que está nas nossas mãos é nosso. Mas, biblicamente, essa não é a proposta. Nós somos apenas mordomos, administradores daquilo que Deus tem nos permitido ter. É interessante que o texto diz que aquele samaritano, quando ele se depara com a situação daquele homem, ele desce do seu jumento, ou burro, ou mula, e ele pega daquilo que provavelmente ele tinha levado para o seu próprio uso. Ele pega do azeite e do vinho, e agora ele ajuda aquele homem a se levantar daquela situação. Ele vai a pé até a hospedaria. Ele coloca aquele homem sobre o seu animal e leva aquele homem até a hospedaria, e ele a pé. A pé. E ele agora coloca aquele homem na hospedaria, e ele paga o salário de 2 dias de trabalho, 2 denários, naquela hospedaria, e deixa um recado: cuide dele. Quando eu voltar, o que ele gastar, eu vou pagar. Olha, queridos, ali havia um samaritano doador. Como Deus investe em pessoas generosas. Como Deus investe em pessoas que estendem a mão. Que esse não seja o motivo, mas quer ser abençoado por Deus, abra o seu coração para a generosidade, porque Deus vai continuar derramando e mandando. Deus não investe em pessoas que não investem em outras pessoas, porque não há propósito nisso. Deus investe em pessoas que estão prontas e dispostas a abençoar outras pessoas. A proposta, queridos, de Deus para a igreja é que pensemos não no eu, mas no nós. A oração de Jesus, a mais conhecida de todas, o modelo que serve para nós: o Pai é nosso. Amém? Jesus não nos ensina a orar, meu Pai. Jesus, ele nos ensina a orar, Pai nosso. Ideia de comunidade, comunhão. O pão é nosso. É interessante isso, queridos, e eu costumo dizer que eu não tenho problema nenhum em que haja muitos ricos nas nossas comunidades de fé, nas nossas igrejas. Eu torço para que todos das nossas igrejas tenham condições de dar um dízimo de 5 mil, de 10 mil reais. Amém? Não tem problema nenhum. O grande problema, queridos, é quando numa comunidade de fé há pessoas extremamente ricas
E nesta mesma comunidade há pessoas passando por extremas necessidades. Aí nós precisamos rever os nossos valores concernentes ao reino de Deus, se de fato estamos procurando viver o reino de Deus. Uma característica da igreja primitiva é que o texto diz que não havia necessidade. O texto não diz que não haviam pobres. Jesus mesmo disse que os pobres sempre terão convosco. O texto diz que não havia necessidade. Necessidade, queridos, é o básico. É sermos comunidade para socorrermos. O apóstolo Paulo ele vai dizer que nós devemos trabalhar para ter o que comer e podemos socorrer aqueles que passam por necessidade. Então a parábola do bom samaritano nos faz entender que precisamos ser doadores de nós mesmos. Pastor, mas a maré não está para peixe, o que está entrando é para fazer o lado de casa. Como que faz? Talvez você não tenha um valor financeiro para abençoar, mas talvez tenha tempo para que alguém chore no seu ombro. Talvez você realize uma profissão muito bem, você é um pedreiro, você é um pintor, e você pode doar parte do seu tempo e da sua profissão para abençoar a vida de alguém. Mas precisamos, queridos, nos mover. Precisamos ser doadores de nós mesmos. Eu gosto muito da referência e da ideia que o apóstolo Paulo traz para os seus discípulos. E para aqueles que ele pastoreava, ele vai dizer: olha, eu me gastarei e me deixarei gastar, ainda que eu seja menos amado, eu vou continuar me gastando e me deixar gastar por amor de vós. Precisamos nos deixar gastar. Doadores, queridos. Terceiro, o que nós aprendemos? Aprendemos que importante não é o que se sabe. Importante é o que se pratica daquilo que sabemos. Importante não é o que se sabe. Importante é o que se pratica. A ênfase do Evangelho não está naquilo que sabemos, mas naquilo que praticamos. O samaritano aproximou-se decidido. O texto diz: decidido. Atitude. Prática. A fazer alguma coisa por aquele homem. Jesus ele termina esta parábola no verso 37 com as seguintes palavras: vá e faça o mesmo. Fazer, colocar em prática. Nós somos uma geração, a atual geração, de maior conhecimento entre todas as outras gerações e entre todos os tempos. Uma criança hoje de 7 anos tem mais conhecimento do que um imperador na época de Jesus. Mas nunca se praticou tão pouco daquilo que sabemos. Hoje o censo diz que nós somos em torno de 50 milhões de evangélicos no Brasil. 50 milhões. Quase 1/4 da nossa população. Mas ao mesmo tempo cresceram os crimes, os roubos, tráfico de armas e drogas. E esta matemática não bate. Porque se aumentou o número daqueles que se dizem discípulos de Jesus, mas os crimes continuam crescentes, há algo de errado nisso. E eu entendo que há muitos religiosos entre aqueles que se denominam evangélicos. Talvez como o sacerdote e como o levita, que estavam vindo do culto, mas que não colocavam nas suas práticas o amor e a misericórdia. E não havia desculpa, porque a proibição para o sacerdote e para o levita é para que eles não tocassem em alguém que estivesse morto. Um sacerdote e um levita, pela lei mosaica, ele não poderia tocar em alguém morto, mas aquele homem não estava morto. Não havia justificativa. Eram pessoas
tanto o sacerdote quanto o levita, que o coração não estava aplicado à misericórdia. Simples. Não estavam aplicados ao amor. Eram muito bons religiosos, mas não colocavam em prática os princípios elementares daquilo que Deus requer de nós, inclusive no Velho Testamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Último. Nós aprendemos com a parábola que nós praticamos as boas obras por sermos salvos e não para sermos salvos. Nós praticamos as boas obras por sermos salvos e não para sermos salvos. Aqui nós precisamos nos fazer lembrar, queridos, que a primeira pergunta do estudioso, no verso 25, foi acerca de como nós poderíamos alcançar ou obter a vida eterna. Então, com a parábola do bom samaritano, Jesus indica que a forma de nós agradarmos a Deus é amando a Deus acima de todas as coisas, ou seja, entregando as nossas vidas a Ele. E como agora fomos alcançados por Deus, esta graça que recebemos de Deus, agora ela se estende ao nosso próximo e nós temos condições agora de amar o próximo. Uma coisa está implícita à outra. A ideia da parábola é a mesma ideia que Tiago traz na sua carta, no capítulo 1, no verso 22, quando Tiago vai dizer assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Praticamos as boas obras por sermos salvos e não para sermos salvos. Efésios capítulo 2, verso 8, 9, 10. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês. Isso não vem das obras, para que ninguém se glorie. Somos salvos pela graça, favor imerecido de Deus, quando aplicamos o nosso coração, a nossa fé naquilo que Jesus fez por nós. O mérito é de Jesus, não há mérito nenhum na nossa salvação. E no verso 10, Paulo vai dizer: pois fomos feitura dele, ou seja, fomos feitos por ele, transformados por ele, para a prática das boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nela. Salvos pela graça, agora praticamos aquilo que agrada a Deus. Assim como a mangueira da manga, a goiabeira da goiaba, a vaca da leite, de forma natural, aqueles que foram transformados por Deus, andam na prática das boas obras. É natural. Quem é, é. Porque foi transformado por Deus. Eu queria, queridos, então, depois de termos pensado sobre essas questões que nós podemos colocar em prática, a misericórdia, o amor, a sermos doadores de nós mesmos, a colocarmos em prática, porque o importante não é o que se sabe. Talvez você sabe muito, mas se você não coloca em prática, não tem valia. E pensarmos que praticamos porque fomos alcançados. Eu queria concluir com 3 pensamentos filosóficos que nós encontramos nessa parábola. Preste atenção. Eu queria pensar com vocês sobre os 4 personagens dessa parábola. O ladrão ou os ladrões. O que nós podemos aprender e não fazer com aquilo que os ladrões poderiam estar pensando, dentro de uma ideia filosófica? A proposta dos ladrões era: o que é seu, não é seu, é meu, e eu vou tomar à força. O pensamento dos ladrões era: o que é seu, não é seu, é meu, e eu vou tomar à força. O pensamento dos sacerdotes, ou do sacerdote no caso, e do levita: o que é seu, o que é meu. Os seus problemas são os seus problemas, e os meus problemas são os meus problemas,
E fica a máxima: cada um com seus problemas. Às vezes nós pensamos assim: vamos abrir o confessionário? Não é? Cada um com seus problemas. Qual é a proposta ou o pensamento do samaritano? O que eu tenho não é meu, tudo é nosso. O que está nas minhas mãos eu apenas administro, tomo conta. Tudo é nosso. Tudo é nosso. O que é meu, na verdade não é meu, tudo é nosso. Queridos, Cristo, o nosso Senhor Jesus, à semelhança do bom samaritano, ao nos ver caídos no nosso estado de pecado, deixou a sua glória, se fez como um de nós, se humilhou, passou por privações, para que através do seu sacrifício e da sua morte, nele nós pudéssemos ter a vida. Se Jesus nos amou, nós não temos direito de negar amor. Se Jesus agiu de compaixão e misericórdia, nós não temos direito de não sermos misericordiosos e compassivos. Se Jesus perdoou, nós não temos como negar perdão. Muitas pessoas presas, porque não conseguem perdoar o próximo, perdoar alguém que lhe feriu, perdoar a si mesmo. Esta noite, queridos, nós precisamos entender que assim como o samaritano agiu em prol do próximo, Jesus ele veio para agir em prol das nossas vidas e ele está aqui, amém? Nós temos essa convicção e essa certeza. Quem sabe esse não seja um dia em que você possa rever alguns valores, algumas questões no seu coração. Pastor, até aqui eu estava de verdade sendo como um sacerdote, sabe? Até aqui eu estava sendo como um levita. Eu tenho vindo na escola bíblica, eu tenho vindo aos cultos, mas está me faltando algo. Eu preciso pegar o exemplo desse samaritano. Eu preciso rever que viver relacionamento com Deus e com o próximo é muito mais do que as nossas cartilhas religiosas. É ir além da conta, além da medida. Jesus ele vai dizer que se a nossa justiça não exceder, não for além do que aquilo que os fariseus, os religiosos da sua época praticavam, nós estamos distantes do reino de Deus. Distantes. Nós temos, queridos, dois exemplos nesta noite colocados diante de nós. Os religiosos, sacerdote e levita, e o samaritano, aquele que era considerado inimigo, aquele que ninguém dava nada por ele, o insignificante. Como que Deus gosta de trazer à existência aqueles que não existem? Como que Deus gosta de usar os insignificantes, aqueles que ninguém dão nada por ele? Como? Deus é bom, queridos, e a sua misericórdia dura para sempre, amém? Deus é bom, e Ele pode
mudar essa realidade nos nossos corações. O que nós precisamos fazer? Simples. Se procedermos como Jesus, o mundo será certamente melhor. Nós seremos 50 milhões de evangélicos que de fato faça diferença, que de fato mude a realidade em que nós nos encontramos. Se colocarmos para as nossas vidas e para as nossas práticas a referência que temos, Jesus como norte, certamente, queridos, nós seremos uma igreja relevante, que faz diferença em meio a uma geração corrupta, corrompida pelo pecado. Nós precisamos distribuir amor, compaixão e amar, queridos, sem medida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos orar. Você e o Senhor, a palavra foi exposta. Coloque a sua vida diante do Senhor, faça a sua oração. Faça uma autoanálise. Quem sabe existem algumas áreas da sua vida em que certamente você precisa, como eu preciso, me aprimorar, melhorar. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te engrandecemos. Bom estarmos, Senhor, neste tempo. E nós cremos, Senhor, que o Senhor fala aos nossos corações de várias formas. Que vidas nessa noite sejam transformadas por meio da reflexão e não por meio da emoção, Senhor. Porque a emoção é um fogo de palha, se esvai, some. Mas quando refletimos de fato e de verdade, com sinceridade nos nossos corações, nossas vidas são transformadas. Por isso a oração desse irmão, dessa irmã, que está colocando diante do Senhor as suas vidas, no nome de Jesus, Pai. Que o Senhor esteja estabelecendo o teu reino, mudanças de valores, de propósitos. Que sejamos e continuemos a ser uma igreja de relacionamento, uma igreja que visa amarmos uns aos outros, vivemos a compaixão, o amor, a misericórdia, entendendo, Senhor Deus, que o Senhor quer nos usar como instrumentos de misericórdia, para que com a consolação que temos sido consolados, possamos consolar a outros, assim como a Tua palavra diz, para que as pessoas possam enxergar em nós o Deus de amor, porque amamos, para que as pessoas possam enxergar em nós o Deus da misericórdia, porque agimos com compaixão, para que as pessoas possam enxergar na Tua igreja o Deus invisível, pois somos a representação do Deus invisível. As pessoas, Senhor Deus, vão poder enxergar o Senhor em nós, quando nós colocarmos em prática tudo aquilo que nós temos aprendido, porque é importante não é o que se aprende e nem o que se sabe, mas aquilo que praticamos. Tem misericórdia de nós, Senhor, nos ajude, porque a medida é muito alta, e nós somos falhos, há em todos nós falência, mas nós decretamos sim, nessa noite, a nossa falência, e colocamos as nossas vidas dobradas, prostradas diante do Senhor, para que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir, Pai. Use essa igreja, continue usando essa igreja como instrumento de amor e misericórdia nessa cidade. Que esta comunidade, eles possam, assim como a exemplo da primeira igreja, da igreja primitiva, possam experimentar a cada dia o Senhor acrescentando aqueles que hão de ser salvos neste lugar. Que esta igreja caia na graça do povo e continue caindo na graça do povo, assim como tem sido durante este tempo, Senhor.
e que o Senhor esteja os abençoando ricamente, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. E amém. Amém, queridos. Queridos, podeis assentar. Muito bom estar com os irmãos durante esses 2 dias. Aqui eu trago um abraço da minha igreja. Peço que os irmãos continuem orando por nós, para que Deus esteja nos direcionando. Orem pela Ellen, pela nossa Elisa. Peço aos irmãos que nas suas orações lembrem-se de nós. Estamos aí ansiosos, né, no bom sentido da palavra, aguardando a herança do Senhor. Que tudo ocorra como tem ocorrido, bem. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos conduzido, e eu creio que Ele continuará. Amém? Que Deus abençoe esta igreja em nome de Jesus. Muito feliz por estar com os irmãos. Deus abençoe.